Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Ana Cláudia e hoje a gente vai conhecer o capítulo 41. Gente, que capítulo! Quem viu os vídeos anteriores vai entender melhor do que eu tô falando aqui. Porque o que a gente viu da história de José, do início, tudo acontecendo com ele, né? Primeiro lá, os irmãos tratando ele como tratava, né? E ele com aquele coração mais puro do mundo. Depois, aquela safada daquela mulher fazendo o que fez com ele, jogando ele numa prisão. E ele firme ali, né? E depois aquele copeiro e aquele padeiro, né? Pergunta se uma alma viva lembra do José. Não lembra. Aí quando você vê um capítulo desse, você fala assim, é isso. Parece que viram a chavinha assim na sua cabeça, uma luz acende. Você fala, é isso. E eu nunca enxerguei. Não, gente, eu vou contar esse capítulo para vocês e vocês vão entender direitinho o que eu tô querendo falar. Aí depois vocês me falam se eu tô certo ou se eu tô errada. Então vamos lá. O capítulo começa falando que teve 2 anos inteiros. E o faraó, que era o chefão do Egito, ele teve um sonho. E no sonho ele vê 7 vacas bonitas, saudáveis, gordas. Até aí tudo bem, né? Aí de repente sai de dentro do rio 7 vacas magrelas, o puro osso. Assim, assustadora, sabe? E essas vacas engolem as vacas gordas, bonitona. E para piorar, essas vacas magrelas, elas continuam do mesmo jeito, magrela ainda e assustadora. Então o faraó acorda. Aí ele pensa assim, que é isso, né? Aí ele vê que é um sonho e volta a dormir. Aí ele teve outro sonho, só que dessa vez foi com espiga de milho. Ele sonhou que tinha um pé com 7 espigas de milho, bonitona, sabe, granulada, a coisa mais linda, né? E do nada soma essas espigas de milho bonitona e aparece aquelas espigas de 7 também, viu, gente? Espiga de milho murcha, feia, seca. Aí ele acorda quase doido da cabeça, né? Pensa se de certo não vou nem dormir mais. Toda vez que eu durmo eu fico sonhando com esses trem doido, né? Aí o que que ele faz? Ele manda chamar tudo quanto é mago, sábio, adivinho, tudo que existe no Egito, para tentar adivinhar, decifrar, né, esses sonhos dele. Só, gente, que quando ele conta o sonho dele, ninguém sabe explicar nada do que significava esses 2 sonhos. O faraó deve ter pensado, né? Que sábios que eu tenho, né? Imagina a cabeça desse faraó. Aí, do nada, aquele copeiro lá do capítulo passado, ele lembrou, quando ele estava preso lá, que o José adivinhou o sonho dele e do padeiro, né? E que foi Batata, né? Que adivinhou e deu certinho. Aí ele lembrou do José, do que ele falou, né? Que iria lembrar do José. Aí ele virou para o faraó e falou assim, majestade, eu preciso confessar que eu cometi um erro. Aquela vez que o senhor ficou com raiva da gente e prendeu eu e o padeiro, tinha um hebreu lá dentro da cadeia que eu e o padeiro teve um sonho na mesma noite. E ele decifrou o meu sonho e o do padeiro. E deu exatamente como ele falou. E o faraó, doido como ele estava, né, querendo saber o que significava esses sonhos, né, foi e mandou trazer o José lá para ele. Só que o José estava preso, ó, há uns 2 anos, né? E o que que aconteceu? Eles não podiam pegar o José lá e já levar de uma vez para o faraó, né? Então eles fizeram a transformação, né? Um dia de transformação no José. Rapou barba, cortou cabelo, pôs roupa boa nele. E então levou ele para o faraó. Aí o faraó fala assim, eu fiquei sabendo que você interpreta sonhos, né? E o José fala assim, quem interpreta o sentido dos sonhos é Deus, mas pode falar que eu vou ouvir. Aí o faraó falou, né? Eu tive um sonho com 7 vacas bonitas e apareceram as vacas horrorosas, magrelas, engoliram as bonitas e depois as espigas de milho bonitas, 7 espigas de milho bonita e que apareceu aquelas espigas de milho seca, horrorosa, murcha e no lugar das bonitas. E eu quero saber o que que significa. E o José Pleno ali, né, falou, esses 2 sonhos significam a mesma coisa. E Deus está querendo te avisar o que que vai acontecer. Aí ele fala, essas 7 vacas lindas e essas 7 espigas
de milhos lindas, serão 7 anos de fartura que o Egito vai ter, de muita comida. Gente, esses muitas aí, vocês multipliquem isso aí, hein? É muito, mas muito mesmo. Vai ser 7 anos, assim, de fartura absurda. E as 7 vacas magras e aquelas espigas de milchinha, que não vale nada, vai ser 7 anos de fome. O mesmo tanto de fartura, gente, de fome. 7 anos de fome absurda. Quando vir esses anos de fome, ninguém mais vai lembrar dos 7 anos de fartura. Porque é desse jeito, né? Quando eu tô lá padecendo, morrendo de fome, eu não lembro dos anos bons que eu vivi e não fiz nada não, né? Tá vendo que desde aquela época era assim? Então foi isso. Resumindo, o José falou que as 7 vacas e as 7 espigas de milhos bonitas serão 7 anos de fartura, e as vacas magrelas horrorosas, mais os miúcho e horroroso, serão 7 anos de fome e sofrimento, né? E por que que as vacas não, depois que comia, não mostrava? É porque o povo não ia lembrar mais dos 7 anos lindos que eles viveram. Só ia lembrar lá dos anos de amargura que eles estavam vivendo. Só que o José não era bobo. Você está vendo, gente, que sempre a pessoa tem que agir. Ele não era bobo. O que é que ele fez? Ele virou para o faraó e falou assim: o senhor precisa escolher um homem para cuidar disso tudo. Ele ainda fala assim, um homem sábio que ele possa conseguir nesses bons anos ajuntar o máximo de comida, de mantimentos que puder, para quando vier os anos da fome, ter fartura do mesmo jeito. Porque assim o povo não vai morrer de fome. Então, gente, o faraó ficou chocado. E ele virou para os oficiais, né, e falou: vocês conhecem alguém melhor do que esse moço aqui? Que tem o Espírito de Deus com ele? E do nada, não deve nem ter esperado os oficiais responder. Ele falou: a partir de hoje, você, José, você vai ser o segundo homem mais poderoso do Egito. Acima de você vai estar só eu. E você vai mandar em tudo. Gente, você está vendo o poder disso? Aí o rei tira o anel dele do dedo e coloca no José. E coloca roupa de linho chiquíssima nele, um colarzão de ouro. E o faraó coloca ele na segunda carruagem dele. O faraó na primeira e o José na segunda. E quando eles iam passando, manda todo mundo se curvar, o José também. O faraó mudou até o nome do José para Zafenate Paneia. Que nome, hein? E para completar, o faraó deu uma esposa para o José, a Asenate. Ela era filha de um sacerdote lá famosão. Gente, José, com 30 anos de idade, ele passou de preso, sofrido, para o governador do Egito. Mas não acabou, não. Então, durante os 7 anos de fartura, o José fez tudo direitinho. Gente, ele guardou comida em tudo quanto é cidade, aonde dava, ele guardava. Era tanto trigo que nem dava para contar mais. Do modo como está lá na Bíblia, né? Parecia areias do mar. E nesse tempo farturento, o José teve 2 filhos. O primeiro eles deram o nome de Manassés, que significa que Deus fez eu esquecer a minha dor. E o segundo chamou Efraim, que significa que Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Aí os 7 anos de fartura acabou e veio 7 anos de fome. Mas, gente, fome, bota fome aí, viu? E essa fome não foi só lá no Egito, foi no mundo todo, em tudo quanto é lugar. E o povo começou a clamar por comida, né? E o faraó falava assim, não, ó, vai lá falar com José. Gente, e a fila? Imagina o tamanho da fila, porque era gente de tudo quanto é lugar, indo lá para o Egito para comprar comida. E aí, imagina no meio dessa galera toda, quem que está indo para o Egito também? Exatamente, os irmãos do José. E o capítulo, gente, acaba aí. Acaba quando está todo mundo indo lá para o Egito para atrás de alimento. E agora imagina, gente, o capítulo 42. Eu tô louquinha já para ler. Porque quem com certeza vai aparecer lá para comprar comida também, né? Com certeza os irmãos do José vai aparecer lá, né? Gente, essa história detalhada, ela é muito boa. Quando eu terminei de ler, gente, mas sabe o que é fazer assim? Uma luz acendeu na minha cabeça? Gente, olha isso aqui. Igual eu falei lá no começo. Primeiro, os irmãos do José detestavam ele. Ele não tinha gosto lá na casa dele, né? Depois, vende ele. Aparece aquela mulher
safada todo tanto, dá de cima dele daquele jeito, ele recusa. Sempre, gente, sempre ele acontecendo essas coisas e ele ali com fé em Deus, em fazer o correto. Depois, lá na cadeia, ele pede ajuda. Ninguém lembra dele, mas ele mantendo a fé dele ali. E aí você vê essa história, igual tem nos vídeos lá, aí você vê assim, momento algum ele tá descabriado. Aonde é que ele tá? Ele tá bem. Ele não tá apavorado, ele não desdeixou de Deus momento algum. Ele tá bem, gente. Nos piores e piores momentos do José, o José tá bem. Ele não cede à fé dele. E você tá vendo que o que ele sabe fazer, ele continua fazendo e bem. Independente se ele está lucrando ou não. E pelo José ser quem ele foi, do nada, o que acontece? Ele vira o rei do Egito. Porque, gente, tudo que ele fez bem, independente se ele estava lucrando ou não, se ele estava descabriado ou não. Não importava o jeito que ele estava. Tudo que ele fez bem. E é isso que a gente faz? Não é. Se a gente está nervoso, a gente não faz nada direito. Se a gente está descabriado, a gente não faz nada direito. Se a gente está desanimado, a gente esquece que Deus existe. Se a gente está frustrado, a gente esquece de tudo. Gente, agora toda vez vai acender uma lâmpada na minha cabeça. Aconteça o que acontecer, vamos manter no rumo. Tipo, sendo o melhor que a gente possa ser, né? Porque aí foi a prova que se a gente conseguiu o máximo, viver o melhor da gente, um dia Deus vai agir e alguém vai lembrar da gente e Deus vai continuar agindo para a gente fazer um melhor ainda. E a gente vai prosperar. Não é só financeiramente não, gente. A gente vai prosperar em tudo. Eu tô certo ou tô errada? Gente, esse capítulo fala muito. É só a gente querer ouvir. Então é isso. Eu vou terminar esse capítulo por aqui. Estou morrendo de curiosidade para saber na íntegra o capítulo 42. E eu vou aguardar vocês lá, viu? Um grande abraço e tchau, tchau.